e essa pessoa vai ver na sua casa, na sua vida, o mover do Senhor, a manifestação, meu Pai, da tua glória, do teu mover, do teu Espírito. Oh, meu irmão, confia no Senhor, levante suas mãos e declare: eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Levante sua mão e declare: eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha força e o meu sustento, meu amigo fiel. Diga: eu creio no Senhor, meu Deus, grande vai ser a vitória hoje, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus e vamos aplaudir Jesus, que Ele merece todo louvor e toda a glória. Amém, igreja? Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz a todos, amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Nós estamos na sexta-feira da cura e da libertação em nome de Jesus, amém? E hoje é a segunda sexta-feira, né? Temos a primeira, a passada e agora dando continuidade. E o que nós estamos estudando aqui, meus irmãos? Na sexta-feira, com um propósito de libertação, de cura e tudo mais, né? O que nós estamos estudando? Estamos estudando sobre Davi. Por que Davi vencia, né? Quais são as condições, as características que fizeram do rei Davi um vencedor? E uma das passagens que a gente tem mais lido é a passagem de 2 Samuel, né? 8,13, coloca na tela para mim. 2 Samuel 8,13 diz: também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal. Inclusive a gente passa aqui no Vale do Sal determinando a vitória, tá, pessoal? É um ato de fé com base nessa passagem que diz que Davi venceu no Vale do Sal, né? Amém, meus irmãos? E o texto diz, a saber, a 18.000. Então não foi um número pequeno que Davi venceu, foi um número muito grande. Então não foi uma, vamos dizer assim, né? Podemos colocar assim, não foi uma sorte. Ele não foi não foi uma vitória de principiante, não. Foi uma coisa de Deus mesmo na vida dele. O camarada vencer 18.000 não é um número pequeno, amém, irmão? O cara vencer 1, 2 pode ser sorte, mas o cara vencer 18.000 e vencer todas as batalhas não é sorte, irmão, é Deus. Diga amém, irmão. Agora, qual eram as qualidades que tinha Davi que fizeram Deus se manifestar dessa maneira na vida dele, né? E eu quero hoje falar um pouquinho, né, de uma característica de Davi muito presente na vida de Davi, meus irmãos, que é o se refugiar em Deus. A gente já veio falando um pouquinho, que veio quarta-feira, do refúgio. Eu ainda estou sentindo de Deus fortalecer mais essa questão, irmãos. Davi era alguém que em todas as suas batalhas ele vencia porque ele contava com Deus, ele contava com o refúgio do Senhor. Ele sabia que no momento mais difícil, se ele tivesse firme na presença de Deus, Deus seria um alto refúgio para ele e daria para ele vitória. Diga graças a Deus, amém, irmãos? E é para esse refúgio que Deus quer que você vá, que você esteja hoje, sempre. Deus quer você nesse refúgio, e aqui Ele vai te abençoar, amém? Vamos começar então, né? Só para te relembrar, amém? O Salmo 91, a gente chegou a ler, mas eu vou entrar em novos versículos, mas só para te lembrar de Davi, falando do refúgio, né? Lembra que o versículo 2, o salmista Davi, é um salmo de Davi, né? Ele declara assim, direi do Senhor, Ele é o quê? O meu Deus. Você quer ser abençoado? Deus tem que ser o seu Deus. Você quer ter vitória? Ele tem que ser o seu Deus, amém, irmão? Ele fala, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Olha o que ele fazia, o que ele dizia? O meu refúgio. Então Davi vencia as batalhas porque ele tinha Deus como refúgio dele. Tem pessoas que o refúgio dele é a mãe, é o pai, é o vizinho, é pedir conselho a A, B ou C, mas não pede conselho a Deus. Se o teu refúgio é o Senhor, você tem que correr para Ele, irmãos. Você tem que correr para esse refúgio.
Então ele está dizendo aqui: o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Eu tenho que correr para ele. Nele eu tenho vitória, nele eu tenho a cura, nele eu tenho a libertação. Nele o mal se levanta, mas cai por terra. Se eu estiver refugiado em Deus. Em outro lugar não há garantia. Amém, irmãos? Não há garantia de uma boa palavra, de um bom conselho, né? Não há garantia de vitória. Em outro lugar, meu irmão, você não tem garantia de bênção. Em Deus sim você tem garantia, porque Deus não falha, a palavra dele não volta atrás. Diga amém, meus irmãos. A palavra de Deus, meus irmãos, não cai por terra. Ao contrário, a palavra de Deus, meus irmãos, a gente pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se refugia no Senhor. Amém, meus irmãos? Se você aprender isso, né? Se você aprender a se refugiar em Deus, você vai ser um vitorioso, como foi o rei Davi. Amém, meus irmãos? Você vai ser tão vitorioso quanto ele. Amém, meus irmãos? Mas vamos mais adiante. Vamos para Isaías agora, falando um pouquinho mais de refúgio. Isaías 25, versículo 4. Vamos lá. Aqui já é versículos novos que a gente não leu na quarta-feira, tá, pessoal? Já é assunto novo aqui, ó. Amém? Assim, versículo, o tema é o mesmo, mas amém, porque fortalece a nossa fé dessa importância. Isaías 25, versículo 4, diz assim, ó. Vamos lá, olha o versículo 4. Diz o texto: porque fostes o que, irmão? A fortaleza do pobre e fortaleza do necessitado. Olha aí, ó, na sua o quê? Angústia. Amém? Deus está dizendo aqui, o que Deus foi e pode ser para mim, para você. Amém? Olha lá, fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua angústia. E o que mais? Refúgio contra o que, irmãos? A tempestade. Está vendo aí, irmãos? Amém? O que Deus tem que ser para mim, para você? Fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado. Pastor, estou tão necessitado, pastor. Pois é, ele é a nossa fortaleza. E ele é refúgio contra a tempestade. Está aqui porque Davi vencia, irmãos. Davi estava sempre nesse refúgio. Aí vinham os inimigos, se levantavam como uma tempestade. Ele vencia, porque ele estava nesse refúgio. Ele é refúgio contra a tempestade e sombra. Olha que bacana, ó. Olha o que você encontra nesse refúgio, ó. E sombra contra o que, irmãos? Contra o calor. Amém, meus irmãos? Não é bom quando o dia está tão quente, e você encontra uma sombrazinha? Não é bom? É bom, não é, irmão? Não é verdade, irmão? Em nome de Jesus? Olha, eu lembro que tem uma coisa que eu aprendi no sertão, meu irmão. Pode estar o calor que tiver, mas se você tiver mais uma árvorezinha lá, fica refrescado, né? Porque lá não tem muitas nuvens. Então, se você ficar numa sombra, você fica sossegado. Agora, fora da sombra ali de uma árvorezinha, você sofre, irmão, amém? Eu fiquei 6 anos lá em Petrolina, o calor chegava a bater 38, 39 graus, a sensação era de 40, 41, irmão, e o calor é ardoso, irmão. Lá o banco de couro mesmo não serve muito não, porque você, se ficar no sol, você não consegue nem sentar, irmão. Tem que botar um pano de tão quente porque esquema não é esquenta normal, não, é esquenta de arder mesmo, amém? Então, eu lembro que o que eu fazia, amém? Eu sempre buscava uma árvorezinha para botar o carro embaixo, né? Uma sombra, né? Amém, meus irmãos? Pois é, no refúgio do Senhor, você vai ter essa sombra. Amém, irmão? Porque no calor da batalha, irmão, no calor da batalha, se você não tiver uma sombra, você não suporta. Entendeu agora, gente? Olha como é importante ir para o refúgio. Ó. Se você não tiver uma sombra do Senhor, no calor do dia a dia, das lutas, você não suporta. Porque você acha que tem gente que entra em depressão, porque você acha que tem gente que tira a própria vida, porque não suportou o calor de tanto problema, de tanta luta. Ele não encontrou uma sombra, né? Porque não encontra sombra nesse mundo, irmãos. Tinha dia que eu queria uma sombra, um lugar para botar meu carro debaixo de uma sombrazinha, não achava não. Porque tinha um lugar que não tinha nem árvore para botar. Acho que tinha uma briga, todo mundo queria colocar nela. Pelo menos onde eu morava, a parte que eu morava quase não tinha uma árvore, irmão. As que tinha, olha, o pessoal brigava para colocar. Quem colocar primeiro? Amém? Minha garagem não era coberta, pronto. Aí aqui não era, né? As crianças me diziam, pai, vamos abrir o vidro aí antes, enquanto for perto de sair para a escola. Liga uns 5 minutos de ar-condicionado para ver se esfria aí, né? Porque o negócio era muito quente mesmo, irmãos, tá bem? Então, se a gente não tiver uma sombra, irmão, o calor da batalha vai nos destruir psicologicamente. No psicológico, muita gente está destruído psicologicamente.
porque não está indo para essa sombra, é no refúgio. Por que Davi vencia? Porque o psicológico dele não era afetado nas batalhas, porque ele estava no refúgio do Senhor. Lá ele tinha uma sombra que não deixava ele ficar atormentado no calor da batalha. O que mais que ele é? O que mais que você encontra no refúgio, né? Então ele é refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Por quê, irmãos? Olha lá. Porque o sopro dos opressores é como que, gente? É como a tempestade contra o ramo, tá vendo, meus irmãos? Amém? Ou seja, meus irmãos, por mais forte que seja o sopro dos inimigos, levando os inimigos, a tempestade que muitas vezes vem com eles, o Senhor nosso Deus, Ele é aquele que sustenta, né? Como sustenta os ramos. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Então, vá para esse refúgio, não sai dele, fica nessa sombra e você vai ter grandes vitórias, amém, meus irmãos? Vamos para o livro de Naum agora, livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, vamos lá? Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7, vamos ver? Livro de Naum, amém? Naum, capítulo 1, versículo 7, vamos ver o que a Bíblia diz aqui, meus irmãos, sobre refúgio, né? Aí está falando sobre refúgio, diga amém. Vamos para lá, Davi ia para lá, pessoal. Davi vencia porque ele ia para esse refúgio, diga amém. Ou fortaleza, né? Depende da versão, né? Amém? Eu creio que a nossa versão deve estar fortaleza nessa passagem aqui, amém? Está na fortaleza, está no refúgio do Senhor. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Vamos para ele, né? Em nome de Jesus, amém? Acharam aí? O que é que diz o texto aí? O Senhor é o quê? É bom. Uma fortaleza no dia de quê, irmãos? No dia da angústia. Porque muitos se acaba na angústia, se a vida se vai de angústia, de depressão, de opressão, porque no dia da angústia não vai para a fortaleza. Por que Davi vencia? Porque no dia da angústia, para onde é que ele ia? Para a fortaleza. Aí ele completa aí, né? O que conhece, olha lá, o que conhece, olha, o que conhece, né? E o que conhece, né, irmão? Os que confiam nele, né, irmão? Ou seja, quem conhece vai para essa fortaleza. Diga bem, irmãos, Davi já sabia, viu a luta? Vou para essa fortaleza, eu vou para esse refúgio, eu já sei, lá eu estou seguro, nesse refúgio eu sei, eu vou ter vitória, nesse refúgio eu sei, por isso Davi vencia, irmãos, toda vez que vinha a batalha, ele já sabia, já sei para onde eu vou para o meu refúgio, eu vou para a casa de Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu ia louvar. Davi ia para o refúgio, irmãos, amém? Por isso o homem era um vencedor, irmão. Amém, meus irmãos? Vamos ler de novo? Então o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece, olha aí, e conhece os que confiam nele. Se você confia em Deus, Ele conhece você, Ele sabe a sua confiança, Ele sabe, por isso Ele já coloca você nessa fortaleza, desse refúgio, amém? Vamos para outro texto aqui, em nome do Senhor Jesus, indo aqui, voltando, né, para outro texto bíblico que fala de refúgio. Vamos voltar para mais um salmo de Davi, Salmo 62, versículo 7, amém? Salmos, vamos voltar para mais um salmo mais uma vez, amém? Falar de refúgio, amém? Os salmos tem muitos versículos que falam de refúgio, não? Vamos para ele. Esse é o ano, irmão, para a gente se refugiar. A coisa está séria, pessoal. Mas se em Deus nos refugiarmos, a nossa vitória é certa. Salmo 62, versículo 7, amém? Vamos ver se dá para a gente ler, vamos ler o 8 também, mas vamos ler o 7 primeiro. E está escrito assim: em Deus está o quê? A minha salvação, tá? E isso é a consciência de quem está no refúgio, tá, pessoal? Isso aqui é a consciência de quem está no refúgio. Quem não está no refúgio acha que a salvação dele é o emprego, é o trabalho dele, é a minha força. Se eu não trabalho, pastor, eu não como. Irmão, não é se tu não trabalha, é se tu tiver saúde, abençoado. Se tu não tiver saúde, se Deus tirar um pouquinho o ar que respira, acabou, irmão. Misericórdia, é ou não é verdade? Então a gente não trabalha porque tem força, né? Porque Deus nos dá força. Amém, irmão? Se eu não tiver saúde porque Deus me dá, eu não faço nada, meu irmão. Ou não é? Não é verdade? Amém, meus irmãos? Então, isso é a consciência de quem está no refúgio, de quem depende desse refúgio. Então o salmista disse assim, o salmista Davi, né? Ele disse: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, sempre falando de fortaleza, e o meu refúgio
estão em quem, irmão? Por isso o homem vencia. É mais um salmo de Davi dizendo: olha, por que eu venço? Por que eu tenho vitória? Porque eu tenho consciência que a minha salvação não está nos homens, não está nas coisas, não está na minha força. Amém, irmão? Ah, mas se eu não trabalhar, pastor. Meu irmão, se você não tiver saúde também, se Deus não der força você se levantar, não é verdade, meus irmãos? Por isso eu venci o mal, venci os inimigos. E ele está dizendo, por quê? Porque em Deus está a minha salvação e a minha glória, né? A rocha da minha fortaleza. Amém? Porque às vezes fala fortaleza e refúgio. Fortaleza porque é um lugar impenetrável. A fortaleza, o refúgio de Deus é um lugar impenetrável. O mal não penetra, não consegue chegar ali. Não consegue. Irmão, você pode morar de frente a um centro de macumba, de bruxaria, e todo dia alguém fazendo trabalho para você. Não importa. Você está numa fortaleza, não penetra, o mal não pega em você. Diga graças a Deus, amém, meus irmãos? Só vem e volta. Coitado de quem fez alguma coisa, né? Amém, irmão? Vamos lá. Então ele está dizendo o quê? Rocha minha, fortaleza. É o lugar que não tem penetração, o inimigo não consegue. E o meu refúgio estão em quem? Olha a consciência de alguém que se refugiava em Deus. Consciência e fé, né, irmão? Amém? Estão em Deus. Aí ele termina dizendo assim, ó: confiai nele. O que ele está nos aconselhando? Vocês querem vencer como eu venço? Isso aqui é o salmista Davi dando uma mensagem, irmão, pra gente hoje. Dizendo: vocês querem vencer como eu venço? Confiai nele, ó povo. Confia nele, confia no Senhor. Pastor, minha luta está grande. Confia no Senhor. Pastor, as ameaças são muitas. Confia no Senhor. Pastor, os levantes são muitos. Confia. Aí, irmão, confia nele, ó povo, em todos os tempos. 2025, confiei muito em Deus. E 2026, continua confiando. Diga amém, irmãos. Continua confiando. Ele não vai te desapontar, ele não vai te abandonar, não. Ele está com a gente. Diga amém, meus irmãos. Confia. Pastor, confia em 2025. Continua confiando todo o tempo. Olha que conselho bom, né, irmão? Vamos lá para completar. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Diga amém, meus irmãos. E o que mais que ele diz? Derramai perante ele o quê? O vosso coração. Amém, meus irmãos? Derrama em Deus. Amém, irmão? Vai orar com todo o teu coração. O que a Bíblia diz? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Se você buscar, mas não é de coração, não vai encontrar Deus. Ele deixou claro: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se buscar a Deus de todo o coração, você vai encontrar Deus, você vai achar. Amém, irmãos? Então ele está dizendo aqui, olha o conselho para achar Deus aqui, derramai perante ele o vosso coração. Amém, irmãos? E no final ele diz, como quem diz assim: e não esqueça, Deus é o quê? Como é que ele termina aqui? Deus é o nosso. Tá vendo, irmão? Como o salmista Davi era vitorioso por causa do refúgio? Ele sabia, não, Deus é o meu refúgio, irmão. Eu falei para vocês que teria que trazer uma parte 2, porque essa mensagem, eu preguei uma parte de quarta-feira, e tem que trazer essa segunda parte hoje, irmãos. Olha quanta lição nova, né, irmão? Quanta coisa boa, né, irmão? Vai para o refúgio. Não esqueça, Deus é o nosso. Qual é a sua luta? Não esqueça, Deus é o teu refúgio, é o nosso refúgio. Fala para quem está ao seu lado: Deus é o teu refúgio, meu irmão. Ele é o teu refúgio. Fica nele, amém, irmão? Busca ele, se afasta dele não, se abraça com ele, busca todo o coração. Amém, pessoal? Vamos ler esse versículo de novo aqui, para terminar novamente. Vamos ler completo, versículo 7 e 8, pessoal, né? Lembrando que é mais um salmo de Davi, né, meus irmãos? Mostrando, né? Por que Davi vencia, pastor? Tem mais, pessoal, tem mais aqui, mas, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, vamos fechar aqui esse versículo 7 e 8, né? Desse salmo lindo, né, pessoal? Em nome de Jesus. Marcou na sua Bíblia? É bom você ter sua Bíblia, que você vai marcando, né? A minha Bíblia é toda marcadinha, pessoal. Vamos lá. Olha lá, versículo 7. Em Deus está a minha... Não esqueça disso. Não é do homem, não. Tua salvação vem de Deus. Amém, irmãos? Outro dia uma amiga falou assim: pastor,
o meu advogado me traiu, pastor. O advogado, só contratei um advogado e me traiu, pastor. Olha só, é o que eu estou dizendo. A nossa salvação tem que ser Deus. Que até esse pessoal que a gente está pagando para nos defender e virou as costas, olha só, foi do contra. Olha só como uma coisa séria, né, irmão? Por isso que Deus está dizendo: Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em quem? Em Deus. Aí o 8, versículo 8: confiai nele, ó povo, em todos os... Não esqueça disso. É 2025, 2026 agora. Confia. A janeiro, confia. Fevereiro, confia. Março, tá vindo aí, confia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Confia nele em todo o tempo. O que mais que ele termina aqui dizendo? Derramai perante ele o quê? O vosso coração. Diga amém, meus irmãos. E não esqueça, para não esquecer, ele fala de novo, ele repete de novo: Deus é o nosso refúgio. Vamos orar agora, vamos buscar esse refúgio, irmão, vamos para ele, né, irmão? Fique de pé em nome de Jesus, amém? Que Deus fale mais com você em nome de Jesus, amém? Teria mais algumas coisas, porque não dá mais tempo. Agora, eu creio que Deus já falou que precisava, amém, meus irmãos? Principalmente desse salmo aqui, pessoal, amém? Tinha mais algumas coisinhas, mas fica para a semana que vem. A gente está falando sobre Davi, né, irmãos? Semana que a gente vai falar mais sobre isso, tá, pessoal? Glória a Deus. Agora, deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Quem está com a fita branca aí? Alguém a fita caiu esses dias? Levanta a mão, alguém caiu. Caiu, irmão? Cadê a sua fita? Sumiu? Misericórdia, irmão. Quem mais a fita caiu aí? Vamos lá. A irmã também caiu ali? Olha aí, irmão. Mas perdeu? A minha também caiu essa semana, meu irmão. Amém? Não sei porquê, mas eu tenho minhas dúvidas. Desconfio, né? Desconfio, né? Amém? Recebi mais de 10 visitas na minha casa, familiares, vindo de tudo que é lugar, né? Tive uns que estavam mais de 7 anos que não via, porque eu estava em Petrolina, né, irmão? Eu estava longe, né? Não tinha como eles ir lá e tudo mais. Amém? Então, recebi muita gente. Final de ano é normal, a gente recebe muita gente, meus irmãos. Amém? A vida não é nem por maldade, não. Mas a pessoa às vezes vai, olha uma coisa, fica com aquele olho gordo. Mas o mal não pega, não. Pega na fita, né? É o propósito, né? Por isso que a fita caiu mesmo, meu irmão. Faz tempo que a minha fita não caía, meu irmão. Mas depois de mais de 10 visitas na minha casa, irmão, esses dias agora, enfim, caiu. O que acontece? O mal não pega, pega na fita. Deus dá livramento. Amém? Quem mais a fita caiu aí? Vamos ver. Em nome de Jesus. Alguém mais a fita caiu? Ah, caiu, mas achou também. A sua caiu 2 vezes? Olha aí, irmão, mas só colocou de volta, amém. A minha caiu, mas não teve como colocar não, viu, irmão? Ó, lá atrás também, ó. Caiu também? Olha aí. Caiu e sumiu, não? A sua tá quase caindo. Mas segurou ainda, né, irmão? É, meus irmãos, mas é livramento do Senhor, fica tranquilo. Pastor, o que significa? Quando a gente consagra algo a Deus, irmão, Deus tem um propósito com a gente naquilo ali. Amém, irmãos? E a gente consagrou a vida com um propósito: paz, saúde, proteção divina. E tive tudo isso. Apesar que a fita caiu, não tive problema com pai, não teve problema de nenhum em casa. Amém? Teve paz, saúde, proteção divina. Teve tudo isso. Glória a Deus. Por quê? A fita caiu como sinal. Eu estou te dando livramento. Isso é um sinal. Mal veio contra você, mas Deus te deu livramento em nome de Jesus. A gente está no refúgio, né, pessoal? Glória a Deus. Então, continua firme. A coisa é séria. Essas coisas existem. Já mostrei para vocês aqui na Bíblia. Vou mostrar depois. Outra oportunidade, né, meus irmãos? Que sim, existe inveja no grande, mas Deus nos dá livramento, tá bom? Agora eu creio que você, meus irmãos, levanta as braças, está com a filha, levanta as mãos. Eu acho que a minha perdeu, tu só levanta as mãos e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu declaro na minha vida paz, saúde e proteção divina. E diga: quando eu passar aqui no Vale do Sal, eu passo, mas diga: o mal não passa, em nome de Jesus. Diga: eu passo, o mal não passa, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Diga: o mal não passa, e o meu Deus, diga: o meu Deus me dará grandes vitórias hoje, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória, diga, do Espírito Santo, em nome de Jesus. E aquele que crê, meus irmãos, com a mão estendida para cá, abre os seus olhos, olhe pela fé. Eu estou consagrando com esse óleo aqui o Vale do Sal, amém? Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim como Davi venceu no Vale do Sal até 18 mil inimigos, você também vence. Então, em nome de Jesus, você pode começar a passar agora. Vem para o lado de cá, por favor. Corta a fita antiga e passa determinando a bênção. Isso, pode formar a fila agora.
Passa determinando, pode vir. Pense naquilo que você quer alcançar de Deus. Receba a vitória em nome de Jesus. Pensa a vitória que você quer receber. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus. Pensa na vitória, na cura que você quer receber. Receba a cura, vitórias em nome de Jesus. Isso. Receba a vitória. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a vitória, a cura em nome de Jesus. Receba a vitória, a cura em nome de Jesus. Agora vai passando, igreja. Vai passando. Receba a vitória em nome de Jesus. Aonde houver o mal, sai agora. Aonde houver o mal, vai saindo agora. Aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver alojado, sai agora. É você passa, o mal não passa. Vai passando agora, igreja. Vai passando isso, marchando a vitória, marchando a vitória. Do outro lado está a cura, do outro lado está a tua cura, do outro lado está a tua vitória. Vai passando. Do outro lado está a tua libertação. Isso, vai na fé. Isso, deixa tendo a vitória, vai passando, vai marchando para a vitória. Lá do outro lado está a vitória. Do outro lado está a vitória. O mal vai saindo, vai passando, vai recebendo a vitória, vai passando, vai recebendo a vitória. No final está a vitória, está a cura. No final está a cura, está a libertação. Vai marchando, recebe a vitória e vai marchando a vitória. Agora, o mal está saindo, o mal está sendo arrancado. Davi vencendo o vale do sal. Você está vencendo a inveja, você está vencendo o olho grande, trabalho feito, coisa feita, coisa mandada. Você está vencendo. É aqui, pessoal. É aqui. Isso em nome de Jesus. Pega nova. Passa. Você está marchando na vitória. Recebe a cura, recebe a libertação. Paz, saúde, proteção divina. Aqui é refúgio. Vai indo. Isso. Aqui é refúgio, é vitória. Vai marchando. Pensa na vitória, pensa na bênção. A bênção que você precisa. Vai passando. Isso, vai passando. Você passa. O mal não passa. Vai marchando. Isso. Para vitória. Marcha para vitória. Vai marchando. Isso. Deus está te dando vitória. Agora segura. Isso. O mal sai. Segura. O mal sai. Agora. Vai marchando até o final. Vai, mulher de Deus. É a cura. Os obreiros vai passando. Vai marchando. Para a vitória. Pode cortar a vida antiga aí. Isso é aquele que já passou. Diga Senhor Jesus. Isso. Nome de Jesus. Coloca a fita se você puder. Se não puder colocar agora, mas só levanta as mãos e diga: Senhor Jesus, eu declaro agora a minha libertação. O mal que houver, diga: cai por terra, sai da minha vida e não volta mais. Pode passar. Esse marcha para a vitória. Agora, coloca a mão na cabeça agora. Coloca as mãos para a cabeça. Isso, marcha para a vitória, meu irmão. Marcha para a vitória, minha irmã, em nome de Jesus. Isso, coloca a mão sobre a cabeça e diga comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu determino agora que aonde houver algum mal contra a minha vida ou contra a minha casa, diga hoje, cai por terra, em nome de Jesus. Diga: queima, Jesus, queima. Isso, queima, Jesus, agora. Aonde houver um demônio, uma força alojada, eu digo: demônio, saia daí agora. Vamos. Espírito imundo, solta essa pessoa. Eu não estou pedindo, a Deus eu peço, mas ao mal eu ordeno que saia. Agora, vamos. Aonde houver o mal, solta essa pessoa, solta essa vida. Vamos, espírito imundo, solte. Larga essa pessoa agora. Isso, larga. Isso, em nome de Jesus. Aonde houver algum mal, solta essa vida. Solte agora. Vamos, espírito imundo, larga essa pessoa. 1, 2, 3, já. Agora, por completo. Solte a família, solte a casa, solte o lado dessa pessoa por completo. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem em nome de Jesus. Espírito imundo, solte essa pessoa. 1, 2, 3, já. Agora, saia. Vamos, em nome de Jesus. Aonde você estiver alojado, demônio, solte. Solta essa pessoa, solte. Sai, em nome de Jesus. Sai. Todo mal, sai em nome de Jesus. Aonde o mal estiver agindo, aonde o mal estiver alojado, vamos, espírito imundo, manifesta amarrado agora. Meu Deus, queima. Jesus,
Jesus vai queimando, 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 desfazendo, meu Pai, toda a obra do mal, tudo que foi feito para atingir essa pessoa. Vamos, demônio, pula fora, não estou pedindo, estou mandando. Manifesta que é amarrado, 1, 2, 3, já, vamos. Se tem algum mal, algum trabalho feito, alguma coisa mandada, vamos manifestar aqui, agora, amarrado aqui já, 1, 2, 3, já, isso, solta essa vida, agora, entidade maligna, você foi pago para destruir alguém da família, vamos, demônio, espírito do atraso, saia, solta a saúde dela, solta o filho, solta o ente querido, demônio do vício, demônio conhecido, demônio da cachaça, demônio Zé Pilintra, que se alojou naquele filho, fazendo beber, vamos, saia, vamos, agora, sai daí, demônio, agora, demônio do atraso, conhecido como tranca a rua, as portas tudo trancadas, tudo fechada, mas em nome de Jesus, sai, vamos, manifeste que é amarrado, agora, todo mal, solta essa vida, sai em nome de Jesus, diga comigo, Senhor Jesus, queima agora, meu Deus, desfaz agora toda ação do mal, queima, enfermidade, doença, mal, sai em nome de Jesus. Agora diga comigo assim, Senhor Jesus, diga com toda a minha fé, eu ordeno agora a todo mal que bate em retirada, pois o Senhor é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu digo mal, em nome de Jesus, tire a mão da cabeça e diga, sai doença, sai vício na família, sai perturbação, sai inveja, sai, manda embora de todo mal, sai, passa a mão no corpo agora e diga, sai, manda sair todo mal, irmão, da sua vida, da cabeça aos pés, diga, sai da mente, sai da visão, pastor, a visão turva, embaçada, passa a mão nos olhos, pastor, é a garganta inflamada, passa a mão aí, é a audição, pastor, um lado do ouvido está tapado, pastor, não consigo ouvir direito, manda sair o pau da vida do ouvido agora, é a articulação, pastor, quando eu mexo assim dói, é a coluna, passa a mão na coluna, fala, sai, dor na coluna, é aquela dor na perna, aquela circulação, manda embora, meu irmão, manda embora, minha irmã, e diz todo mal, suma, desaparece, vai embora e não volta nunca mais, em nome de Jesus, diga, sai e não volta nunca mais. Agora quem crê, levanta as mãos e diga, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor já me deu vitória. Diga, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor, diga, já me abençoou. Diga, o Senhor já me deu a cura, eu já estou liberto, eu já estou abençoado.